Descubra o plano divino para triunfar sobre humilhações com estratégias transformadoras. No tempo em que Israel habitava na terra de Canaã, no 3º ano de Jeoaquim, um jovem chamado José se destacava entre seus irmãos. Ele era amado por seu pai, Jacó, que lhe deu uma túnica de cores vivas, símbolo do carinho que lhe dedicava. Em meio às lutas familiares, José sonhava sonhos grandiosos e viu o brilho do sol aquecendo sua pele, momento em que ouvia a voz de Deus sussurrando promessas pelo deserto que cercava sua casa. Entretanto, estes sonhos despertaram a inveja dos seus irmãos, que se sentiam ameaçados pelo amor que Jacó dedicava ao jovem. Tomados pela raiva e pela ambição, decidiram traí-lo. Em uma ação cruel, venderam José como escravo a mercadores que se dirigiam ao Egito, e assim o filho favorito foi lançado em uma terra distante, onde as areias do deserto e o Nilo se tornaram seu novo lar. A vida de José tornou-se uma luta diária, marcada pelo peso da servidão e pela dor da traição que vivenciara. Na casa de Potifar, o oficial do faraó, José tinha a presença do Senhor com ele. Mesmo cercado de desafios, ele preservou sua fé e integridade. Contudo, uma nova provação lhe aguardava. Falsamente acusada pela esposa de Potifar, foi preso e lançado nas trevas da masmorra egípcia. Mas nem mesmo a escuridão da prisão conseguiu apagar a luz de Deus que brilhava dentro dele. Ele encontrou esperança ao interpretar os sonhos de outros prisioneiros, compartilhando que o copeiro seria restaurado e o padeiro enfrentaria seu trágico destino. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó, mas sua súplica foi esquecida. As semanas se transformaram em meses e a prisão continuava a ser seu lar, envolta em lamentos e desespero. Mas a mão de Deus estava à obra. Quando o faraó teve um sonho inquietante que perturbou seu sono, nenhum sábio ou mago foi capaz de dar-lhe significado. O copeiro lembrou-se de José, o hebreu capaz de interpretar sonhos, e o chamou diante de Faraó. Com a mente cheia de orações e o coração aceso pela fé, José expôs a visão profética, prevendo anos de abundância seguidos por severa fome, e sugeriu um plano para que Egito se preparasse. Impressionado com a sabedoria do jovem, o faraó elevou José à posição de governador, dando-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Assim, o jovem que fora humilhado agora figurava entre os mais altos governantes, um sinal claro da providência divina. Mas a história de José estava longe de ter terminado. Com a fome assolando a terra, seus irmãos, sem saber de sua elevação, vieram ao Egito em busca de sustento. Quando os irmãos de José se apresentaram em busca de alimento, a realidade da traição mais uma vez pesou no coração do jovem governante. A passagem os uniria em um reencontro inesperado, onde perdão e restauração se entrelaçariam em um ato divino de amor. Como o desfecho do plano de Deus se realizará? Revelaria diante deles? O futuro guardava ainda muitos mistérios, e a providência divina estava prestes a se desdobrar de forma impressionante. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o coração cheio de emoções conflituosas, José olhou nos olhos de seus irmãos, sentindo a dor da traição, mas também a necessidade da reconciliação. O plano de Deus, que levou José a um lugar de honra, agora o desafiava a perdoar. As sementes da restauração estavam prestes a brotar, e a história de humilhação e esperança tomaria um rumo transformador. Quando os irmãos de José se apresentaram diante dele, havia uma tensão palpável no ar. Eles não reconheciam o governante que tinha o poder de decidir entre a vida e a morte, e a situação era uma forma cruel de aprendizado para todos eles. A primeira pergunta de José foi simples, mas a intenção por trás dela fez seu coração pulsar mais rápido. De onde viestes?
Os irmãos, temerosos e apreensivos, responderam que eram filhos de um homem que habitava na terra de Canaã e que vieram em busca de alimento. Com as palavras do Senhor ecoando em seu coração, José percebeu que não só se encontrava diante de seus traidores, mas também diante do desígnio divino para sua vida e para a redenção de sua própria casa. José, então, decidiu ocultar sua identidade, projetando um plano que visava não apenas a reparação de sua história pessoal, mas que também se entrelaçava com o futuro da nação de Israel. Ele os acusou de serem espiões e disse que precisava averiguar a verdade sobre eles. Não, Senhor, somos homens retos, não viemos para espiar a terra, imploraram. Seus olhos se encontraram mais uma vez e José sentiu a dor do passado misturada à esperança de um futuro de reconciliação. Ele decidiu colocar à prova a honestidade de seus irmãos, exigindo que um deles ficasse como prisioneiro, enquanto os outros fossem para casa trazer o caçula Benjamim, para que José pudesse verificar suas alegações. A decisão de José não era apenas sobre justiça, mas uma estratégia divina. Ele queria observar como os irmãos reagiriam diante da situação, como seriam suas almas após tantos anos de ressentimento e traição. Ao ver a dor em seus rostos, José foi tomado pela compaixão e, em um momento repleto de lágrimas, ele se afastou para chorar sozinho. Ah, como pode o Senhor estar em cada lágrima? Derramada, pensou, enquanto se perguntava como poderia dosar a justiça e a misericórdia. As palmas de suas mãos se mostraram largas o suficiente para acolher seus irmãos, mas também suficientemente firmes para impor a disciplina que pudesse gerar arrependimento genuíno. Após uma breve despedida, com os irmãos partindo em direção a Canaã, a luta interna reinava dentro de José. O peso da traição e a expectativa da reconciliação se fundiam em um dilema emocional. Ele percebeu que a cada passo que seus irmãos davam, também se distanciavam de um passado que não poderiam alterar. Mas a verdadeira transformação que buscava não poderia ser atingida sem um encontro verdadeiro de corações quebrantados. Os dias se passaram e a fome aumentava. Quando os irmãos de José retornaram ao Egito, trouxeram com eles a prova de que a verdade ainda importava, a presença de Benjamim, o amado irmão que lhe era tão precioso. As Escrituras falam sobre a dor que José sentiu ao ver Benjamim, e o desenrolar dessa nova dinâmica já prenunciava grandes revelações. Como um ciclo divino, cada um deles agora carregava o peso dos seus atos e a promessa de redenção. Este reencontro anunciava um potencial para abandonarem suas iniquidades e se voltarem ao caminho da verdadeira fé. As provas que enfrentavam se transformariam em testemunhos de vida, refletindo a soberania de Deus que os havia trazido até ali. Porém, quando José pensava em como poderia abraçar seus irmãos e restaurar a relação, Deus tinha um plano ainda maior em mente, um plano que envolveria não apenas os destinos individuais, mas também o futuro da nação israelita. Uma nova revelação se aproximava, mais uma prova do caráter de Deus. A história de um povo escolhido, marcado por promessas e redenção, estava prestes a se desdobrar em meio a encontros divinos e decisões de fé. José sabia que estava no centro desse desígnio e, ao contemplar o rosto de seus irmãos, sentiu que a providência divina estava prestes a ser manifestada de maneira impressionante e transformadora. O clamor de um povo e os laços de família prenderiam todos naquela trama gloriosa de reencontro. Assim, a história ainda não havia terminado, e o plano soberano de Deus se revelaria mais plenamente, conforme seu propósito eterno se desenrolasse neste grande palco da história. Quando os irmãos foram recebidos novamente no palácio de José, um silêncio solene envolveu a cena. Os sentimentos aflorados em seus corações se mesclavam com um medo reverente, pois a presença do governante os lembrava do crime do passado. Ao se sentarem à mesa, tomados pela expectativa, ninguém ousou levantar a voz. Um receio profundo pairava sobre eles, enquanto José observava cada detalhe com atenção. Ele ordenou que suas safras de grãos fossem trazidas à mesa. Em meio ao banquete, o desejo de revelação ardia em seu íntimo. José, ocultando sua identidade, desejava compreender não apenas o que havia em suas mentes, mas o que se escondia em seus corações.
Que transformação, pensou, se Deus pudesse utilizá-los mesmo ainda assim. Cientes de sua iniquidade, ainda estava imerso em seus pensamentos quando um gesto inesperado abalou suas convicções. Ele mandou que os copos de seus irmãos fossem preenchidos com vinho, e durante a refeição, a cumplicidade disfarçada se fez sentir. O olhar de José, aquecido pela lembrança de sua juventude, fixou-se em Benjamim, o irmão mais novo, cujo semblante refletia tanto inocência quanto dor. A imagem do filho amado de seu pai, que por tanto tempo desejara ter perto de si, acendeu neles uma mistura de esperança e desconfiança. Após a refeição, José fez algo que penetraria até os recantos mais profundos de suas almas. Ele mandou colocar as suas taças em seus sacos de trigo, a fim de preparar uma armadilha, como se dissesse, vou testar o seu arrependimento. Com a ordem dada, ele enviou seus irmãos em viagem de volta a Canaã, mas não sem antes colocar a taça favorita de seu coração nas coisas de Benjamim. Quando os irmãos partiram, e ao serem posteriormente interceptados pelas autoridades, a pressão caiu sobre eles como um peso intransponível. O medo e o desespero tomaram conta das vidas deles, e as palavras de José ecoaram em suas mentes como um eco de advertência: aquele que tiver a taça será meu servo. Ao se darem conta de que Benjamim, o preferido de seu pai, fora pego, eles se tornaram a representação da dor da traição que causaram um dia. O que faremos agora? Exclamou Judas, mostrando a sua sinceridade, já sentindo o peso da culpa que todos carregavam. Era um momento de revelação, que confrontava os desígnios de Deus. Quando se voltaram para José, em busca de clemência, a realidade de suas ações se derramou sobre eles como um rio turbulento. José, em sua sabedoria e compaixão, viu uma oportunidade singular. Era a hora de um quebrantamento genuíno. Em vez de convocar a justiça, ele decidiu deixar que as emoções aflitas guiassem o desenrolar de sua história. Ele começou a falar, a suavidade em sua voz contrastando com o peso da acusação. É Deus quem me enviou aqui antes de vós, declarou, finalmente permitindo que a verdade sobre seu propósito emergisse do seu coração. As palavras de José reverberaram pelo espaço, enquanto uma tensão energética preenchia o ar. Seus irmãos, tomadas pela dor da culpa e pelo peso das decisões passadas, começaram a chorar e lamentar, reconhecendo que era um momento de redenção. Ao contrário da retribuição esperada, José escolheu a misericórdia. O tempo de autoexame gerou um novo entendimento em todos eles, moldado pelo amor de Deus, que se manifesta em meio ao sofrimento. Naquele instante, José viu não apenas a transformação dos corações de seus irmãos, mas também a fidelidade da promessa de Deus em restaurar o que havia sido perdido. Porém, como José se preparava para revelar-se plenamente, a soberania de Deus ainda escondera um mistério profundo. A verdadeira essência do perdão e da reconciliação estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Quando ele se virou para seus irmãos, havia uma nova revelação à espreita. Um plano maravilhoso que não apenas mudaria seus destinos, mas também influenciaria gerações futuras. Diante do ciclo de redenção que se formava, o lamento se transformaria em louvor e o reencontro se tornaria uma celebração do plano divino. E assim, não apenas o fruto do perdão começaria a brotar, mas a história de um povo escolhido se tornaria eterna, revelando o caráter amoroso e soberano do Senhor. O que ainda faltava para completar esse desígnio sublime? O desenrolar da providência criaria novos caminhos que todos precisariam estar prontos para seguir. José levantou-se, seu coração pulsando com ansiedade e expectativa, enquanto observava os rostos de seus irmãos. Cada lágrima, cada expressão de dor testemunhava um processo de transformação, mas ele sabia que algo mais profundo estava a caminho. José, ele começou, sua voz suave: não se angustiem por terem me vendido. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. As palavras eram como um bálsamo, mas também traziam consigo uma pesada profundidade que apenas o entendimento divino poderia revelar. Os irmãos, inicialmente atordoados, olharam para eles com olhos perplexos. Era impossível para eles conceber que a dor que haviam causado poderia se transformar em um instrumento de salvação. Como pode ser, murmurou Rubem, lembrando-se do seu papel na traição. José continuou:
Deus me enviou como seu porta-voz para guardá-los em tempos de fome. Seria necessário muito mais do que a dor do passado para que o propósito divino se realizasse. A cena era intensa, e uma onda de arrependimento inundava os corações dos irmãos. Precisavam entender não apenas o sofrimento, mas também a misericórdia de Deus em meio à crise. José apontou para as rodadas de grãos ali armazenados. Vão, tragam seu pai e toda a sua família. Venham para o Egito e habitem aqui. Eu os sustentarei. Vocês e suas crianças têm aflito seus corações por tempo demais. Em um momento, todos os rostos se iluminaram com esperança. O peso que carregavam começava a se dissipar diante de uma promessa de vida nova e abundância. Mas a voz de José se fez grave novamente. Entendam, esta é a mão de Deus em ação. Aquilo que para vocês foi um mau desígnio, ele transformou em bem, como prometeu. Os irmãos, tocados pela verdade das palavras de seu irmão, caíram de joelhos, reconhecendo que a soberania de Deus estava além do entendimento humano. Cada um deles começou a repensar suas ações passadas. Cada gesto de traição agora se contrastava com o amor incondicional presente diante deles. Judas, o porta-voz do arrependimento, levantou a cabeça e disse: José, somos culpados, e nos arrependemos diante do Senhor por tudo que fizemos. A singularidade daquele momento poderia ter apenas se aprofundado no desespero, mas ao invés disso, ele se transformou em um clamor de redenção. José, corrigindo-se, sorriu com altruísmo, ao perceber que cada um dos irmãos estava tendo um encontro com a misericórdia divina. Levem isso a sério. O plano de Deus se revela em tempos de dificuldade. As dificuldades são apenas um elo na corrente da vida eterna que ele entrelaça conosco. Neste instante, a bagagem emocional dos irmãos começava a se enredar em um novo propósito. O passado os ensinou a valorizar o presente, e o futuro se apresentava mais glorioso. E assim, José, ao se aproximar mais de seus irmãos, falou com firmeza e amor: Não temam, eu sou o que sou, guardarei vocês e todos que lhes são caros. Então, quando os irmãos começaram a compartilhar a intenção de retornar, José fez um pedido a eles: Não apenas tragam meu pai, mas também tragam o que há de mais precioso em vocês. Trouxe o que há de mais belo no silêncio da dor. E, mais importante, levem com vocês tudo o que seus corações conservam. Deus preparou esta estrada. Enquanto se preparavam para a viagem, o céu parecia resplandecer como um testemunho da união restaurada. A aliança que Deus havia prometido ainda se desenrolava em camadas, pronta para ser revelada de forma mais grandiosa. No entanto, José sentiu que havia mais por vir. Uma nova dimensão do plano divino aguardava para ser revelada. Qual seria a extensão desse plano? O Espírito de Deus começava a agitar-se ainda mais, e uma nova jornada de entendimento aguardava aqueles corações perdidos. O tempo de cumprimento das promessas estava apenas começando. Os irmãos de José partiram em sua jornada com o coração cheio de esperança e a mente ainda atordoada com a revelação das suas ações passadas. Enquanto caminhavam, cada passo ressoava como um eco das palavras de perdão e promessas que José lhes havia dito. Voltemos ao nosso pai, repetia um a um, como uma mantra de resiliência e renovação. Mas em seu íntimo havia um misto de alegria e medo. Como seu pai reagiria ao ouvir a verdade? No acampamento que decidiram montar à beira do caminho, Rubem pediu um tempo para reflexão, sentindo o peso da responsabilidade ainda pesado em seus ombros. Ao redor da fogueira crepitante, ele levantou a voz: Seremos capazes de convencer nosso pai? E se ele não nos perdoar? Benjamim, o mais jovem, olhou para os olhos dos irmãos mais velhos, buscando a força que faltava. Se Deus teve misericórdia de José, deve haver esperança para nós também. Enquanto a noite avançava, um intenso frio envolveu o ar, e na escuridão, uma luz celeste começou a brilhar, como uma presença que aquecia os corações aflitos. Os irmãos sentiram uma paz inexplicável, uma certeza de que o Senhor estava com eles. Ali, na quietude da noite, ouviram uma voz suave, como um sussurro divino: Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. O que se desenrola agora é parte de um plano que vai além de suas compreensões. A esperança se reacendeu para os irmãos e dividiram palavras de encorajamento.
José não é apenas nosso irmão, ele é a chave para a nossa redenção, exclamou Judá, com um brilho nos olhos. Devemos voltar e compartilhar não só a verdade, mas também tudo o que aprendemos. Diante da alvorada, eles retomaram a jornada com vigor, determinados a retornar ao lar e compartilhar cada detalhe com Jacó. A estrada de volta ao lar parecia um caminho sagrado, e em seus corações o desejo de revelação crescia a cada passo. Porém, enquanto se aproximavam do acampamento onde seu pai estava, temores do passado ameaçaram invadir suas mentes. O que diremos ao nosso pai quando contarmos sobre a vida de José? E o que ele fará com a dor que causamos? Ponderou Simeão, os olhos escudando o horizonte em busca de respostas. Mas enquanto falavam, as palavras que trocaram antes da viagem se tornaram uma armadura, fortalecendo seu espírito. Finalmente, ao chegarem ao acampamento, encontraram Jacó sentado em silêncio, seus olhos refletindo um mar de emoções. O grupo hesitou, e Rubem, em um impulso de bravura, adiantou-se. Pai, temos grandes novidades. José, seu filho, está vivo. O silêncio desceu como uma névoa, e a respiração de Jacó parou por um breve momento, enquanto os outros irmãos se reuniram ao seu redor, prontos para relatar cada detalhe. Ele é o governador da terra do Egito, e nos mandou trazer você para viver com ele. Ele promete que não haverá fome em sua casa. As palavras saíram em uma rápida sucessão, como gotas de chuva em um dia estonteante. A incredulidade se transformou em êxtase, e os olhos de Jacó brilharam com um desejo antigo. Ele ficou em pé, erguendo as mãos aos céus em ação de graças a Deus. Mas à medida que aquela ruína se transformava em alegria, uma nova sombra se aproximava do horizonte. Dentro do coração de José, algo ainda o inquietava. Uma lembrança de seus sonhos infantis retornou à sua mente. O feixe de trigo que se curvava diante dele. A intenção de Deus ia além de sua família. Um chamado se manifestava que se estendia a toda a terra. Enquanto os irmãos abraçavam seu pai, José olhou para o céu resplandecente, sentindo que um novo capítulo aguardava. O Senhor me mostrou que essas bênçãos são para todos aqueles que buscam resgatar suas vidas. A missão está apenas começando, ele murmurou a si mesmo, já preparado para a nova chamada de sua vida. Seria este apenas o começo de um incrível plano de redenção que se desdobraria não apenas para sua família, mas para toda a nação? A esperança e o mistério pairavam no ar, como nuvens prometendo chuva, e um novo amanhecer estava prestes a brotar em meio à dor do passado. Deus estava, afinal, prestes a revelar a plenitude de sua vontade. Na alvorada seguinte, o sol raiou sobre a terra de Canaã, inundando a paisagem com um calor suave e conhecido. Jacó, revigorado pela alegria de ter novamente José, sentou-se sob uma árvore frondosa, cercado por seus filhos. Enquanto olhares trocavam-se, ele percebeu a gravidade de seu papel como pai e líder. Meus filhos, começou. Ele, com a voz embargada, o que devemos fazer agora não é apenas celebrar, mas preparar-nos para um futuro que Deus há de nos revelar. Os irmãos, ainda envolvidos pela atmosfera de redenção e arrependimento, trocavam olhares de compreensão. Rubem, após alguns instantes de reflexão, tomou a dianteira. Pai, agora que sabemos que José está governando no Egito, devemos ir até ele e buscar proteção e alimento, para que possamos prosperar durante este tempo de fome. Ele é o nosso intermediário diante do faraó. Jacó, assim como seus filhos, sabia que havia uma urgência em sua proposta. Sim, levem os melhores frutos de nossa terra como presente. Decididamente, admitiremos nossa falha e pediremos pela benignidade de José. É assim que devemos humildemente nos apresentar ao nosso irmão que se tornou grande em poder. Enquanto os preparativos seguiam, cada irmão se sentia tomado por uma mistura de fé e receio. Lembranças do passado ainda assombravam suas mentes, enquanto embarcavam na caravana de volta ao Egito. Quando o céu se cobriu com nuvens escuras, refletindo a incerteza de seus corações, a voz do Senhor ecoou através do silêncio. Não temais, pois eu estou convosco. As horas passaram lentas, e a ansiedade dos irmãos cresceu ao chegarem ao palácio. A grandiosidade daquela estrutura, com suas colunas imponentes e o som de mercadores anunciando produtos, deixavam-os inquietos. Ao entrarem no recinto, sua reverência pela majestade de José se intensificou,
e com o coração afundado, consideravam como se apresentariam a ele. Quando finalmente José apareceu, o tempo pareceu parar. Vestindo-se como o governador que agora era, os irmãos prostraram-se até a terra, humanidade pura refletindo-se em seu ato. Mas, atingido por aquela visão, a dor de suas traições veio à tona. José, teu servo se apresenta, gritou Judá com uma voz trêmula e sincera. Viemos buscar alimento em tempos de necessidade. Oferecemos o que temos de melhor como demonstração de nosso arrependimento. José, porém, discernia que a jornada de redenção da família ia além da escassez material. Ele olhou nos rostos de cada um deles, notando o remorso genuíno em seus olhos, algo que havia lançado luz em meio à escuridão de seu passado. Eu sou José, vosso irmão. Não temas, pois o que vocês fizeram foi voltado para o bem. O plano de Deus transpôs o mal que vocês intentaram. Naquele momento, a conexão espiritual estava prestes a se intensificar. José convidou-os para adentrarem na sua casa, onde a abundância de alimentos e bênçãos esperava por eles. Sentindo a gravidade do que estava por acontecer, José se voltou para Deus em seu coração, em busca da sua direção. Mas naquela noite, enquanto a família se reunia e a abundância se espalhava ao redor da mesa, José tomou a palavra novamente, e o tom de sua voz mudou. Com impressionante solenidade, ele declarou: há um mistério que deve ser revelado. Neste banquete, o Senhor não apenas nos reuniu, mas também preparou um terreno para a salvação de muitos. Minha missão vai além de vocês. Em breve, haverá uma grande provação que tocará toda a terra. Enquanto as palavras de José pairavam no ar, os irmãos sentiriam o peso do que isso significava. O passado se tornava um elemento do presente, e a providência de Deus estava entrelaçada de maneiras que não compreenderiam a princípio. Estava claro agora que o destino de Israel, assim como as promessas feitas aos patriarcas, havia entrelaçado suas vidas em um solo sagrado. José, agora ciente do chamado divino sobre sua vida e seu povo, olhou com esperança para o futuro, onde o desespero se tornaria fé e o lamento se tornaria louvor. Mas a pergunta permanecia no ar como um eco. Que provação estava por vir e como se manifestaria a grandeza do plano de Deus? A revelação estava prestes a chegar, e com ela, uma nova fase da história redentora começaria. Enquanto a lua cheia iluminava a casa de José, seus irmãos estavam reunidos ao redor da mesa, ainda processando o que haviam experimentado. O clima festivo que antes prevalecia agora cedia espaço à trepidação, e as palavras de José reverberavam em suas almas. Uma grande provação, o eco da declaração pairava sobre eles como um prenúncio. José observava a inquietação deles e sentiu uma compaixão que não conseguia conter. Com o coração pesando, ele sabia que o tempo havia chegado para que eles conhecessem não apenas as suas bênçãos, mas também o propósito divino que transcenderia seu entendimento. Ele ergueu um cálice de vinho redentor e, com os olhos fixos em seus irmãos, disse: meus amados, o Senhor tem operado nos bastidores, e o que se aproxima é um desígnio que trará glória a Ele e, para nós, uma oportunidade de transformação. Ao longo dos dias que virão, não serão apenas hóspedes em minha casa, mas instrumentos nas mãos de Deus para algo maravilhoso. Sem uma palavra a mais, ele começou a servir o vinho, um ato que simbolizava o sangue da aliança e a nova vida que emergiria de suas dificuldades. José se lembrou das revelações que havia recebido anteriormente, e uma certeza crescia dentro dele. O que estava prestes a acontecer não era apenas sobre sobrevivência física, mas sobre a renovação espiritual que Deus prometera a seus ancestrais. Em cada gole de vinho, os irmãos sentiam a tensão aumentar em suas almas, como se o destino de suas ações passadas estivesse prestes a ser confrontado. Naquele instante, Judá, um farol de angústia e esperança, se atreveu a perguntar: José, o que o Senhor revelou a você sobre esta provação? O que devemos fazer para nos prepararmos? José olhou para seus irmãos, seus olhos refletindo sabedoria e verdade. Por meio da dor e do arrependimento, grandes lições são aprendidas. A provação que se aproxima não apenas testará a nossa fé, mas também revelará a glória de Deus de formas que talvez nunca tenhamos imaginado. O Senhor está em controle e precisamos nos unir como um só povo para enfrentar o que está por vir. A atmosfera estava pesada com a gravidade do que estava sendo dito.
José continuou, sua voz assumindo um tom mais firme. Preparem-se. A fome que se estende sobre a terra não é apenas um teste para a carne, mas também para o espírito. É um chamado para que voltemos ao Senhor com corações contritos e abertos. Ele hará o que se desejar por meio de nós se estivermos dispostos. O tom de José despertou uma nova determinação nos corações de todos os presentes. A bondade de Deus e o propósito que estavam sendo revelados chamaram-os a uma ação e a uma unidade que eles nunca haviam experimentado. Enquanto a noite avançava, as tensões diminuíam e a esperança bruxuleante ressurgia, entrelaçando suas almas com novos laços de fé. No entanto, um novo som começou a se erguer na casa, o farfalhar de um vento sutil, um sussurro do divino que parecia prometer algo mais. José parou, seu olhar se elevou para os céus como se procurasse uma resposta. O que é, Senhor? O que mais devemos considerar? Ele se ajoelhou gravemente, buscando uma revelação. Mas antes que pudesse discernir, um mensageiro apareceu à porta, vestido com as vestes simples de um viajante. José, filho de Jacó, ouve a palavra do Senhor. Um clamor se ergue do Egito e um novo ciclo de vida e morte se aproxima. A era de dependência e transformação está às portas. Prepare-se, pois as provações virão como um dilúvio e através delas as promessas de Deus se cumprirão. A palavra do viajante balançou a base de tudo que eles conheciam, ecoando promessas de Deus que não apenas transformariam a vida deles, mas trariam restauração e longevidade ao seu povo. Com o conhecimento de um futuro moldado pela disciplina e pela fé, a família de Jacó segurou-se pela mão, unida sob a sombra do Deus Altíssimo, esperando respostas que mudariam o curso de suas vidas para sempre. Enquanto a primeira luz da manhã se aproximava, a ansiedade se tornava ação, e os irmãos começaram a compreender que aquelas provações não eram apenas um teste, mas uma oportunidade de mostrar que através da vulnerabilidade pode-se alcançar a verdadeira força. E assim, na escuridão da noite, os primeiros passos rumo ao desconhecido foram dados, com fé, unidade e uma determinação renovada de buscar a face do Senhor nos dias que se aproximavam. A manhã despontava como um quadro radiante, e os primeiros raios de luz lançavam sombras longas sobre a terra. Dentro da casa de José, um novo espírito vibrava, e os irmãos, agora mais unidos pelo temor e pela esperança, se preparavam para enfrentar o que tanto pressentiam. O efeito da revelação do mensageiro ainda reverberava nas paredes do lar, como um eco de promessas divinas que pulsavam no coração de cada um deles. José, com seu olhar profundo e cheia de compaixão, dirigiu-se a seus irmãos em meio à expectativa que pairava no ar. Escutem, irmãos, o Senhor tem um plano para nós, um caminho que pode não ser claro agora, mas que levará à salvação de muitos. Devemos nos preparar para a jornada que nos espera, afirmou, sua voz firme e cheia de certeza. A cada palavra que proferia, o temor se transformava em determinação. Ele lembrou que assim como suas vidas estavam entrelaçadas, também era o plano de Deus, que uniria seus destinos através de desafios. O profeta Miqueias nos lembrou que o Senhor se levantará como um pastor em meio ao seu povo. Como fará isso? Através de nosso arrependimento e nossa disposição para servir. Nesse ínterim, cada irmão se dispôs a falar, expressando suas preocupações e dúvidas. Rúben, o primogênito, tomou a palavra. José, e se a fome se intensificar a ponto de não termos o que comer, como lidaremos com tal desolação? Estamos vulneráveis. A pergunta capturou a atenção de todos, e a sala tornou-se um espaço de debate fervoroso. Sim, exclama Benjamim, o mais jovem, com a voz trêmula. Precisamos de proteção. Se tudo isso que você diz for verdade, que teremos de sacrificar? Esse é o cerne da questão, disse José, a sabedoria se manifestando em cada gesto. O que o Senhor requer de nós é um coração quebrantado e um espírito penitente. Através das nossas necessidades, Ele demonstrará sua provisão. Lembrem-se das palavras de Salmos: Ele é o meu pastor, nada me faltará.
O que parece de desespero pode ser um momento de grandiosa revelação. José observava o semblante de cada um. A tensão dava lugar a uma expectativa crescente. O fator desconhecido os atraía. O desapego às inseguranças e medos, ao mesmo tempo que despertava em seus corações uma fé latente. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar neste plano divino. Assim como o meu sonho do feixe que se levantava, nós seremos levantados para um propósito além de nós mesmos. Ele enfatizou, reconectando seu legado com as promessas dos patriarcas. A decisão deles foi unânime, mudar o direcionamento de seus pensamentos e atos. Eles se comprometeriam em buscar o Senhor e, com isso, se prepararem para o que estava por vir. Esta união secretamente trazia a consolidação da promessa feita a Abraão e a certeza de que, mesmo no exílio ou nas dificuldades, a mão de Deus os guiaria e transformaria situações ruins em bondades divinas. Os irmãos de José se levantaram, unindo-se em oração. Clamavam ao Senhor não só pela proteção, mas por sabedoria e coragem no tempo de prova que se aproximava. Era um momento sagrado, onde a presença de Deus parecia palpável como o ar que respiravam. José, sentindo os corações ardendo, pôde perceber que algo grandioso estava prestes a se manifestar. Quando se levantaram da oração, um novo mensageiro se materializou na porta. Não mais um viajante, mas alguém de aparência resplandecente, trazendo novas instruções. Haverá uma fome que dizimará muitos, mas salvará uma nação alocada na bênção. Preparai-vos, pois o plano do Senhor se cumprirá em breve, e através de cada humilhação as vitórias virão em nome do Altíssimo. Os olhos de José brilharam com a certeza do propósito divino. O verdadeiro caminho da transformação se aproximava, e eles compreenderam que a verdadeira humilhação poderia levar à glorificação e ao cumprimento das promessas. Assim, entre angústias e esperanças renovadas, eles aguardaram que a mão do Senhor se movesse entre eles, prontos para a revelação dele que mudaria suas vidas para sempre. Com essa consciência, um mistério começou a se revelar. O que parecia uma calamidade poderia ser a porta para a aliança que Deus tinha preparado para a casa de Jacó, uma aliança de bênçãos não apenas para eles, mas para as nações inteiras. Enquanto a luz do dia se intensificava, as vozes dos irmãos ecoavam em uma harmonia de fervor e expectativa. O clima era elétrico e os corações pulsavam com as promessas flutuando no ar. José, percebendo a gravidade da hora, decidiu que era tempo de agir, de explorar as direções que o Senhor havia preparado, de preparar suas almas para o que estava por vir. Não é somente a fome que se aproxima, ele disse com um leve sorriso que iluminava seu rosto, mas também a necessidade de encontrarmos um caminho no meio da aflição. Lembremo-nos de como o Senhor guiou o povo de Israel pelo deserto. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem nas mentes e corações de seus irmãos. O nosso Deus é fiel e sabe como transformar o desespero em esperança, e é através de nós que essa transformação deve acontecer. Foi então que Judá, o quarto irmão, tomou a iniciativa. Olhando firmemente nos olhos de José, ele declarou: Irmão, o que devemos fazer primeiro? De que maneira devemos nos preparar para a fome que se aproxima? O que está em nossas mãos? O que podemos oferecer ao Senhor a fim de que Ele nos guie e nos proteja? José, sentindo a gravidade da pergunta, forjou uma estratégia em sua mente. Séculos atrás, Moisés levantou sua voz ao Senhor nas profundezas do desespero. Ele não buscou suas habilidades, mas a direção divina. Precisamos buscar ao Senhor, jejuar e orar, e a palavra que ouvimos deve ser proclamada, pois um povo unido em oração encontrará resposta. Além disso, devemos nos organizar em sabedoria, preparando depósitos de alimento enquanto o tempo permite. A determinação se espalhou entre os irmãos, e logo começaram a discutir como poderiam juntar suprimentos, não apenas para si, mas para suas famílias e aqueles que estivessem ao seu redor. Dizer ao nosso povo para guardar provisões e também abrir nossas portas entre os necessitados é o que devemos fazer, sugeriu Simeão com fervor em sua voz.
O espírito de união e disposição tomou conta, e eles se dedicaram a levantar os olhos ao céu, implorando pela direção do Altíssimo, discernindo assim seus passos futuros. As orações subiram como incenso diante de Deus, e um sentimento de paz começou a invadir seus corações ansiosos. No entanto, enquanto se preparavam, uma nuvem de trevas parecia pairar sobre a terra. A fome, conforme o mensageiro dissera, se tornaria uma prova não apenas para a casa de Jacó, mas para todos os habitantes da região. As notícias de miséria começavam a se espalhar como um incêndio, e a região se tornava um deserto emocional, onde a confiança em Deus seria testada. Uma noite, enquanto José meditava em seu quarto, recebeu uma nova visita, uma presença tão poderosa quanto a primeira. Um anjo do Senhor apareceu, seu semblante resplandecente iluminando o espaço escuro. José, filho de Jacó, proclamou o mensageiro em um tom firme. Deus ouviu as suas orações, e seus esforços não passarão despercebidos. O céu se move em direção ao seu povo, e uma grande salvação virá a partir das mais humildes circunstâncias. Entretanto, venha e escute o que o Senhor deseja que você faça. José, agora mais consciente do peso do plano divino, ficou em expectativa e temor. O que o Senhor exige de nós? Como devemos proceder neste tempo de seca e desolação? O propósito de Deus revelará a sua glória na desolação, e você será o canal dessa revelação. Mas permaneça alerta, pois o que se aproxima não será apenas uma questão de alimentos, mas uma batalha de fé. As alianças se reconstituirão e a história de seu povo será reescrita. Alguns virão das sombras, enquanto outros serão testados em sua lealdade. Cuidado com aqueles que se desviarão da verdade, disse o anjo, suas palavras penetrando o coração de José como uma flecha de luz. Com a respiração tranquila, mas o espírito agitado, José se preparou para enfrentar as provações que estavam por vir. Ele entendeu que cada humilhação era um passo mais próximo da glorificação que o Senhor havia prometido, e que as bênçãos eram sempre precedidas por fidelidade. E assim, misteriosamente, o ciclo do sofrimento e da entrega começou a se desenrolar diante deles, e José sabia que o plano divino estava em ação. As sombras da calamidade poderiam se aproximar, mas uma luz infinita começava a brilhar através da união de um povo disposto a crer e a agir. Enquanto a noite se instalava sobre a funerária da terra, ele fez uma oração silenciosa, entregando-se à vontade de Deus, aguardando que as promessas se cumprissem. E agora, Senhor, qual será o próximo passo da tua aliança para salvar o teu povo? E enquanto a primeira luz da manhã começava a surgir sobre a terra árida, uma nova esperança também despertava nos corações dos irmãos de José. A determinação de lidar com a fome que se aproximava os havia unido em um propósito singular: restaurar a família e buscar a providência de Deus. Reunidos na sala de José, os irmãos partilharam planos sobre como poderiam acumular suprimentos e compartilhar o que tinham. Devemos enviar para casa tudo o que pudermos reunir, disse Judá, sua voz firme e resoluta. Não será apenas por nós, mas por todos os que dependem de nossa provisão. Precisamos nos lembrar de que, assim como nosso pai, eles também têm a esperança nas promessas de Deus. Consubstanciados, por um espírito de cooperação, decidiram dividir as tarefas. Enquanto alguns iriam para as terras ao redor da casa de José em busca de grãos, outros se dedicariam a recolher o que podiam do restante da sociedade, preparando-se para um tempo de necessidade. José observava a cena, seu coração transbordando de alegria ao ver a transformação em seus irmãos. Cada passo que davam parecia ecoar com a certeza de que estavam se tornando instrumentos da vontade de Deus. Ele, cheio de fé e aos poucos libertando-se do peso do passado, percebeu que mesmo as experiências mais difíceis poderiam levar à esperança. No entanto, José também sabia que a fome não era simplesmente uma questão material, era uma prova espiritual que exigia cuidado e evolução do espírito da família. Ele se lembrava das palavras do Senhor em oração, que sempre o guiavam diante de adversidades. Preparar-nos-emos para o que está por vir, ele pensou, preparando seu coração para se abrir à verdade mais profunda.
À medida que os dias se desenrolavam e a notícia da seca se espalhava, a condição do povo fora da casa de José tornava-se cada vez mais grave. As aldeias começaram a ficar sem alimentos e a angústia se abateu sobre os moradores. A ideia de que a fome estava próxima inundou os corações de medo e desespero. Em meio a esse cenário, José fez um gesto ousado. A propósito da escassez absoluta em outras terras, decidiu enviar representantes de uma caravana ao povo de sua antiga casa, junto com um aviso: que o povo saiba que não estamos separados. O Senhor continua a ser a nossa fortaleza durante este tempo de tribulação, e seremos luz para aqueles que estão perdidos na escuridão. Mas, enquanto as preparações aconteciam, uma outra revelação começou a fluir do coração de José. Ele se lembrou das muitas promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, e como eles dependiam da fidelidade do Senhor. Não só minha família precisa se preparar, mas toda a nação precisa conhecer o Deus a quem servimos, ele disse para si mesmo. Certo de que o milagre não era apenas sobre pão e grãos, mas sobre mostrar ao mundo a fidelidade do Senhor. Em uma noite calma, enquanto meditavam sobre o futuro, um nome ecoou na mente de José: Moisés. Ele sabia que o tempo estava próximo, que o Senhor levantaria alguém entre eles para uma missão ainda maior. E isso não poderia ser apenas sobre o Egito ou Canaã, mas sobre a redenção de um povo para todo o futuro. No entanto, mesmo com essa grande compreensão, um anseio ainda pesava sobre seus ombros. Antes de tudo isso, ele desejava mais um entendimento do propósito individual. José se ajoelhou em oração, crendo que Deus responderia, e ao seu coração e mente chegou uma visão. Estabelece alianças com o povo, disse-lhe a voz suave do Senhor. Ao unir suas mãos, não só protegerás seus interesses, mas também lhes darás um sentido de pertencimento e sabedoria. Propósito. Com a promessa de que algo incrível estava para acontecer, movimento de fé e obediência se acendeu em José. Ele convocou os irmãos e compartilhou a visão que recebera. Devemos nos juntar ao povo e ensinar-lhes o plano do Senhor. Os dias difíceis estão por vir, mas se unirmos corações e forças, Deus nos usará para algo monumental. Ouvindo as palavras do irmão, um sentimento poderoso de propósito começou a aflorar entre as mentes e corações. Era um convite para as transformações que Deus queria realizar, não apenas em suas vidas, mas na vida de todo um povo. As provações determinadas viriam, e dentre elas, tesouros de aprendizado e crescimento. A cada dia, eles se aproximavam da revelação de Deus, e enquanto se preparavam, o caráter divino começava a se manifestar, revelando-se em fidelidade. E então, antes do amanhecer de um novo dia, a terra começaria a se mover, e o chamado do Senhor se tornaria essencial para a sobrevivência. O amor e a dor, a fome e a bênção dançariam em um ciclo tênue, enquanto o plano soberano de Deus começava a ser exposto. E o futuro permanecia envolto em um mistério que apenas a fé conseguiria desvendar.